Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Fred Sodero e vim aqui falar com vocês sobre a mediação. Dentro desse projeto integrador, vocês já observaram a conciliação, agora vão ter acesso, vão ter contato com a mediação e logo na sequência veremos a arbitragem dentro de um projeto de aproximação com a prática processual. E esses meios adequados de solução de conflitos são extremamente importantes para nós. O legislador de 2015, lá no processo civil, no Código de Processo Civil, instituiu esses três institutos, esses três elementos de solução de conflitos como os mais adequados. De fato, as partes são chamadas por meio desses métodos a colocarem uma solução ao conflito que eventualmente surgir entre elas. A ideia, através do princípio da cooperação das partes, é fazer com que as partes chamem o processo de seu e se comprometam ao alcance, a buscar a própria solução dos seus conflitos. A ideia era evitar que a parte lançasse um processo através de uma petição inicial e cruzasse os seus braços, imaginando que o Estado tivesse que resolver todos os seus problemas ou os conflitos que foram levados ao Estado. Como se ela não tivesse mais participação na resolução desse conflito. Mas, a partir de 2015, não. As partes são chamadas à solução dos conflitos. Claro que se nós deixássemos somente para as partes a busca dessa solução, certamente nós não teríamos muito êxito. Provavelmente nós teríamos poucas formas de solução de conflitos efetivas, porque as partes estão ali imbuídas de um certo rancor, ou de um certo remorso, ou de um sentimento de vingança. Isso é muito natural. Por isso é que, para a eficácia, para a eficiência desses métodos de solução de conflito, o legislador cria figuras, conta com o apoio de determinadas figuras que vão acompanhar as partes de acordo com cada natureza de conflito, a fim de alcançar ou supor ou dar suporte para uma solução viável às partes. Conforme esses elementos, nós vamos ver que na conciliação existe uma estrutura específica para o conciliador, na mediação existe uma outra estrutura muito parecida com a conciliação, mas tem um aspecto de menor envolvimento, de menos interferência na relação, mas que buscam o mesmo objetivo, têm a mesma finalidade de alcançarem uma solução adequada para aqueles conflitos. Muito bem. Diante disso, nós precisamos entender então o que é a mediação. Nosso primeiro tópico então é o conceito de mediação. A mediação é um método adequado de solução de conflito, através do qual, com o apoio de uma terceira pessoa denominada mediador, as partes serão ouvidas, serão estimuladas ao diálogo para que, por si próprias, apresentem soluções e, com o apoio dessa condução, desse intermediador, o mediador, alcancem a solução para o seu conflito. Para tanto, para essa mediação ser efetiva, é necessário então que haja a presença de um mediador. Quem é o mediador? Então, atenção, você que faz parte do grupo de mediação, como mediador, atenção. Essa figura é uma figura que não necessariamente é um bacharel em direito, mas é necessariamente alguém que participou de um processo de formação, de um curso de formação em conciliação e mediação no Estado de São Paulo, estruturado e chancelado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os mediadores são, então, participantes, são chancelados, são certificados por meio do Tribunal de Justiça. Esse mediador, então, que pode não ser bacharel, mas tem uma formação para isso, passou por uma capacitação que permite que ele possa, então, atuar na intermediação das soluções. Veja, na mediação, não deve o mediador dar propostas, apresentar soluções. A função do mediador pode se dividir em duas
em dois momentos, em duas etapas. Uma um pouco mais passiva e outra um pouco mais ativa. Como assim, professor? Então vamos lá. De início, nós precisamos entender que todo mediador é, inevitavelmente, um bom ouvinte. O mediador precisa estar atento àquilo que for levado pelas partes a título de conflito e a título de pretensão. Então o mediador tem que estar ali de corpo e alma presentes, atento ao que está acontecendo, anotando as pretensões, os conflitos, se entender que é necessário. E essa postura de oitiva, de ouvir as partes, é classificada como uma postura mais passiva. E essa todo mediador vai ter que ter, no sentido de ouvir as partes mesmo, de maneira concentrada, de maneira proporcional, né? Com a manutenção do seu equilíbrio emocional, sem deixar interferências externas interferirem, né? Contribuírem negativamente para essa sessão de mediação, enfim. Então esse mediador pode adotar essa postura mais passiva, e todos eles passam por isso, mas ele também pode adotar uma postura mais ativa, no sentido de provocar as partes, depois de ouvi-las, para que elas cheguem em um acordo. Então, uma das sugestões que se dá para os mediadores é que eles possam indagar as partes. O que é que impede vocês de entrarem em um acordo? O que é que impede as partes de saírem daqui com a solução do conflito? Então, através dessas perguntas, ele acaba estimulando as partes para que elas, por si só, encontrem soluções. Não deve, como eu disse, o mediador propor soluções. Por exemplo, não deve fazer o mediador: por que você não aceita isso? Por que você não aceita aquilo? Essa postura do mediador não é indicada, porque na mediação há uma intermediação. Ao fazer isso, ele pode acabar pendendo favoravelmente a um lado ou em detrimento de outro lado. Isso pode prejudicar o conflito. Então o mediador é um intermediador, é um facilitador do diálogo, que pode ser mais passivo, só na oitiva, e pode ser mais ativo, mais provocador, fazendo com que as partes cheguem a um diálogo e uma solução, que elas mesmas tentem propor soluções e, obviamente, possam aderir a essas soluções. Muito bem. Então, diante disso, com esse conceito de mediação enquanto instrumento de solução de conflito, dirigido, presidido por um mediador, através do qual as partes vão alcançar a solução por si próprias, podem ser incentivadas, né, instigadas pelo mediador, mas por si próprias é importante verificarmos qual é o papel desse mediador, como deve agir o mediador. Muito bem, então vamos lá para essa nossa segunda parte. Dentro dessa postura do mediador, já vimos que ele pode adotar uma postura mais passiva, uma postura mais ativa, mas é importante que, ele exerça o que o próprio CNJ, na sua cartilha de formação de conciliadores e mediadores, chama de escuta ativa. Essa escuta ativa é uma escuta atenciosa, é uma escuta com muita concentração e respeito. É importante, então, que o mediador, no início da sua sessão de mediação, informe as partes como será aquela sessão. É importante, então, que você organize essa sessão dizendo: primeiro eu vou dar a palavra àquele que iniciou a demanda por X tempo. Depois vou passar a palavra para aquele que foi acionado por igual tempo. Antes de vocês iniciarem, quero estabelecer algumas regras. Então você vai estabelecer algumas regras. Por exemplo, enquanto uma pessoa fala, a outra pessoa vai se abster. Não vai realizar interferência, intromissão. Não vai poder haver choque no momento da fala dessas pessoas. Isso, obviamente, de uma maneira muito tranquila, né? Mas isso vai mostrar para as partes que o mediador está ali para auxiliá-las,
E é importante que você deixe isso claro desde o início. Então, dentro de uma sessão, o mediador se apresenta, eu sou fulano de tal, estou aqui na função de mediador, eu não sou o juiz, eu não sou o promotor, não sou o delegado e não sou o advogado. Eu sou um facilitador, eu sou um intermediador. Não tenho interesse em favorecer ou prejudicar nem A nem B. Eu quero incentivar a solução do conflito de vocês. Basicamente é isso que o mediador deve fazer no início da sua sessão e aí organizar conforme eu acabei de mencionar. Explicar como será essa sequência da sessão. Primeiro fala o autor, depois fala o réu em tempos pré-determinados e, muito importante, essa escuta ativa é também um momento de olhar, é um momento de estar presente. Por exemplo, evite prestar atenção muito em um dos interlocutores e quando o outro estiver falando, você ficar anotando sem olhar para ele. Tente manter a mesma postura. Se você vai ficar olhando para um, fique olhando para o outro. Se você vai ficar anotando o que um fala, anote o que o outro fala. É importantíssimo que o mediador demonstre equilíbrio de atenção. Então, mesmo tempo de fala para um e para o outro. Mesmo olhar para um e para o outro. As formas, entre aspas, de intervenção do mediador devem ser proporcionais para que nenhum dos litigantes, nenhum daqueles que estão ali tentando a mediação, se sinta preterido. Nossa, ele foi grosso comigo. Com ela ele não foi assim. Nossa, ela falou 5 minutos e com 2 minutos ele mandou eu parar. Então, todo esse ambiente também está na responsabilidade do mediador. Muito bem. Sempre que possível, o mediador deve realizar determinadas interferências, primeiro para manter a ordem da sessão. Evitar que haja, por exemplo, ofensa, xingamento, constrangimentos. Para isso, é importante que o mediador foque na busca de soluções pelas partes e não da ampliação do conflito. Sempre que o mediador notar que as partes estão esquentando o clima, que já está ficando aquele climão entre as partes, ele deve retomar a concentração das partes para aquilo que nós também chamamos de escuta ativa. Olha, vamos focar para a solução. Os problemas nós já temos, vocês começaram apresentando os problemas de vocês, nós já entendemos. O nosso papel aqui não é fomentar, aumentar o problema, mas ao contrário disso, o nosso papel aqui é buscar soluções. Bom, então, nessa escuta ativa está a sua presença consciente, concentrada, atenta ao que eles falam em tempos iguais e com a dispensa da atenção equivalente, sem ficar olhando demais para um e de menos para o outro, sem fazer careta para um e não fazer para o outro, sempre de uma maneira isenta. Essa é a palavra na escuta ativa. Escuta com atenção e isenta de preconceitos. Depois, o mediador tende a fazer algumas perguntas, mas não no sentido de propor soluções. É o que nós chamamos de questionamentos esclarecedores, do tipo: qual seria a solução mais adequada para você, além dessa sua primeira pretensão? A sua primeira pretensão já ficou clara na sua primeira fala, mas fora dessa sua primeira pretensão, qual outra pretensão você teria que seria passível, seria proporcional, que seria possível para permitir a mediação e o encerramento do conflito? Então é muito comum as partes serem questionadas nisso. Vejam, são questionamentos esclarecedores. Não são questionamentos para instigar as partes. Por exemplo, nossa, então o senhor fez isso? Bom, o mediador não deve julgar. O mediador não é juiz. Nós não estamos lá para dizer, nossa, o senhor não deveria ter feito isso. Não acredito que o senhor fez. Não, nós somos isentos enquanto mediadores. E os nossos questionamentos não são para julgamento, são para esclarecimento. Pode parecer fácil, mas só se transforma em fácil com a prática. Quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ser a gente inserir essa prática no nosso comportamento.
Então, questionamentos esclarecedores. Depois, inteligência emocional. Um mediador estressadinho não vai facilitar as partes que provavelmente estejam estressadinhas. Já vi mediadores estragarem a mediação por, entre aspas, levarem para o lado pessoal eventual crítica que se fez ao andamento processual, eventual crítica que se fez à demora na digitação de um termo de mediação. Vejam, enquanto intermediador, o mediador deve manter o máximo do seu equilíbrio emocional. Ele deve exercer a sua inteligência emocional no sentido de entender que ali ele é um instrumento, que eventuais críticas, que eventuais posicionamentos das partes não tem a ver com a sua figura, com a sua pessoa. E mais do que isso, é importante manter uma certa equidistância do problema das partes. É um desafio, não é fácil. Muitos casos podem ser de uma extrema sensibilidade. Podem ser causas que realmente busquem lá no fundo do âmago do mediador uma dor, uma experiência ruim, mas obviamente ele está ali como um profissional. Então o mediador não pode de repente sair de uma audiência abraçado com a parte, chorando com a parte. Isso não faz o menor sentido. É importante que haja então um equilíbrio emocional do mediador no sentido de olhar para aquele problema não como parte do problema, mas como alguém que vai auxiliar na solução do problema, ok? Então, muito equilíbrio e muita inteligência emocional. Depois, é importante que o mediador consiga realizar resumos e organizações das falas e das propostas. Por isso que é importante anotar. Então, quando a gente consegue exercer a organização e a forma específica de determinar, resumir as coisas mais facilmente, a sessão de mediação costuma ter mais sucesso, costuma ser frutífera. Por isso que é importante anotar. Anotem os conflitos e as pretensões de uma parte e anotem os conflitos e as pretensões da outra parte. Organize isso. E depois que você pontuar os conflitos, então quais são as pretensões? Bom, ela quer a indenização sobre isso, ela quer uma cesta básica, ela quer a restituição do valor, ela quer dano moral. E aí depois, na hora da mediação, enquanto as partes estão tentando estabelecer, você vai conduzindo esse raciocínio, esse entendimento entre as partes, conforme esse checklist. Então, se você conseguir enumerar, você vai organizar melhor. Você pode resumir as coisas para não perder muito tempo, para que as partes não fiquem divagando numa sessão e, obviamente, vai organizando em etapas. Então, vamos discutir primeiro tal ponto. Primeiro, a questão da indenização com o veículo X. Agora vamos discutir a questão dos lucros cessantes. Agora vamos discutir a questão dos danos morais. E aí vai discutindo fatiadamente. Essa organização, então, é essencial para o mediador. Por último, e não menos importante, o mediador precisa exercer a empatia. Empatia é, com um certo distanciamento emocional, tentar entender o que as partes estão passando naquele momento, sem pré-julgamento, que também é muito difícil. Vocês vão se deparar com questões que vocês vão querer, enquanto mediadores, tomar partido, vão querer defender A ou B, mas vocês não estão ali para isso. Então não pode ter sorrisinho irônico, não pode ter careta feia porque o cidadão não fez o pagamento. Você está ali como um intermediador, não está ali como um censor, como um juiz, como um carcereiro que vai levar alguém para a prisão. Você está como um intermediador do conflito. Nunca se esqueça disso. Então tente se colocar no lugar de quem está sofrendo por um motivo e daquele que pode ser o causador do sofrimento, mas que também tem o seu lado e a sua visão daquele momento, daquele conflito. É importante, então, sempre manter essa isenção. O mediador, enquanto não é um juiz, ele não precisa tomar partido. Ele não precisa decidir a causa. Ele não precisa dizer que A tem razão ou que B tem razão. Quem faria isso seria o juiz. E para que o juiz não faça isso, é que o mediador estará lá para aproximar as partes através do diálogo. Muito bem. Então, qual é o papel das partes? Então, nós já vimos a mediação, vimos o mediador, agora vamos ver as partes. Muito bem. As partes chegam para uma audiência
às vezes orientadas pelos seus advogados. Mas mesmo orientadas pelos seus advogados, é comum que as partes não entendam exatamente o objetivo daquela reunião. Muitas vezes as partes vão para uma sessão de mediação achando que vão chegar ali e vão falar para o juiz os seus problemas, as suas pretensões. Então é importante que as partes sejam esclarecidas desde o início que aquele momento é o momento delas. É o momento delas com o adversário, com o apoio de um intermediário. Então é importante que os advogados, que as partes cheguem lá conscientes, cientes, de que elas serão assistidas por alguém que tem interesse em que elas cheguem à solução do conflito. Então é o momento delas tomarem o protagonismo do processo. Aquele é o momento das partes, delas agirem em prol da composição, em prol da solução do conflito. Por isso elas precisam estar engajadas para isso. Aquele é o momento em que elas serão levadas à possível solução do conflito. E é importante que elas saibam que é melhor que elas encontrem uma solução pacífica do que aguardar uma decisão que pode ser totalmente contrária ao seu interesse, que pode ser completamente gravosa, prejudicial àquilo que ela imaginava. Então, isso é importante que as partes saibam. Durante a audiência, é importante que as partes respeitem o mediador. Para isso, o mediador precisa se fazer respeitar. E saibam respeitar o adversário, respeitar a parte contrária. Enquanto uma parte está falando, a outra parte educadamente ouve, mesmo que não concorde com isso. É importante haver o respeito, mesmo diante de conflitos muitas vezes sérios. É importante que haja respeito, porque aquele ato, embora não seja na frente, diante de um juiz, é também um ato solene, é também um ato processual oficial. Isso, a mediação ocorrendo em juízo. Com a evolução do direito, essa mediação também vai poder acontecer em outros ambientes. Mas, para a nossa atividade, o importante desse nosso primeiro encontro é observarmos essas questões. Primeiro, o que é a mediação. Segundo, quem é o mediador e qual é a sua função. Depois, a função das partes. Basicamente, esse vídeo tratou dessas informações essenciais. Você já tem acesso aos cases, com as explicações dos cases. Eu desejo que vocês desfrutem dessa possibilidade, que é de fato um momento muito interessante para a formação de vocês. Vocês não sabem como é importante estar preparado para isso, para ali adiante, quando estiverem no mercado de trabalho, puderem de fato investir nisso. Não tenho dúvidas, meus amigos, a saída para a solução dos conflitos não é a judicialização, não é aguardar uma sentença. A saída para a solução dos conflitos entre as partes, na sua imensa maioria, está na conciliação, na mediação e na arbitragem. É através desses sistemas que a gente vai conseguir, de fato, uma pacificação social desejada. Eu espero que vocês aproveitem esse projeto integrador. Fico muito feliz de participar, de estar aqui com vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Muita saúde, muito estudo e muitas alegrias para todos vocês. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.